Olá, meu bom leitor. Eu sou o Paulo Souza do blog Ponto para Ler e hoje o nosso ponto de encontro vai ser aqui no Parque de Águas Claras, junto com o escritor Lindolberto Ribeiro. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Ele é policial civil aposentado. Sim. E depois que você aposentou, quando você ainda estava na carreira, que você começou a escrever? Não, já estava na carreira. Já estava na carreira. Escrever mesmo, já escrevo há 4, 5 anos com contos publicados e agora, recentemente, esse Você ano. publicou o seu romance mesmo, Meu que é um romance, suspense policial. Mas você começou escrevendo, você ainda estava na ativa. Sim, muito bom. Só o romance que foi depois que você aposentou. Não, o romance ele terminou início do ano passado, mas até ele Até sair mesmo. sair, ficou pronto esse ano já aposentado. É aquele parto, né? Todo livro, quando a gente escreve, é um parto, até sair. Parto, exatamente. Mas aqui, que eu achei legal, que você trouxe aqui todos os livros que você teve participação. Sim. E o primeiro livro que você trouxe aqui pra gente poder mostrar foi esse daqui, Os Bastidores do Crime, que ele foi organizado pelo Daniel Barros, que a gente já teve uma leitura dele, que foi do Enterro Sem Defunto, e da Zélia de Oliveira, certo? E o seu conto se chama Tráfico em Família. Como é que é a história desse conto O aqui? Tráfico em Família, Paulo, ele conta um fato verídico, né, que aconteceu comigo e com a minha equipe, na época nós trabalhávamos na Entorpecente aqui em Brasília, e eu adaptei esse fato verídico para uma situação que houvesse dentro da coletânea e tive o prazer de ser selecionado, né? Mas então foi assim, você pegou uma história que realmente aconteceu. Sim, uma e só história- deu uma ficcionada nela. Exatamente, deu uma ficcionada em alguns trechos, né, para poder ficar gostoso a leitura. Então, Lindolberto, você pode contar pra gente um resumo desse conto, só para o pessoal ter uma curiosidade para poder adquirir o livro? O conto ele fala basicamente uma situação de um casal que residia numa satélite aqui em Brasília, que usava os dois filhos menores, um de 6 e outro de 10 anos, para buscar a droga em locais que estavam escondidos e entregar aos usuários, né? E eles usavam essa dinâmica para poder não serem pegos. não serem pegos assim. Ah, legal. Então, galera, para vocês terem, pra gente não ficar aqui sempre repetindo, todos os livros estão disponíveis na Amazon. Eu vou deixar aqui o link de todos na descrição do vídeo, para depois que você estiver interessado, só ir lá, clicar que já vai direto para a página, beleza? A gente vai falar agora aqui do outro livro, que tem um conto seu, Sim. que ele se chama Crimes e Suspeitos, tá aqui. Que ele foi organizado pelo, minha língua é meio travada, eu vou errar o nome do cara. É Romierlin, é isso mesmo? A mulher. É uma mulher, desculpa. Arro. Romierlin, gente, que... Volta então. Não, deixa. Já me desculpei, tá tudo certo. O nome do conto, eu gostei do nome. É A Morte de John Wayne. A morte de John Wayne também é baseada em fatos reais, um homicídio que aconteceu aqui em Brasília, há cerca de 5 anos atrás, Caramba. na cidade satélite. Eu baseei ele em outro estado para não ficar muito ligado à cidade satélite. Eu baseei ele na cidade de Tocantins. Esse Tem é a mesma característica da cidade, onde ocorreu o homicídio. E o homicídio que aconteceu aqui é praticamente o mesmo contado no seu conto, aqui, Exatamente só que no mesmo. Tocantins. Só no Tocantins. Gente, que... E esse aí foi um homicídio bem característico, teve algumas... O autor se feriu, né? e dava para deixou um caracterizar. rastro de sangue e nós conseguimos chegar até o autor através desse rastro de sangue. Você trabalhou nessa... Trabalhei nesse homicídio. Gente, que loucura deve ser você ser policial, vivenciar isso. Eu não teria estômago. E depois conseguir ainda transformar em literatura. Você tem que aproveitar esses ganchos para Caramba. jogar, né, de maneira suave, não muito Pesado, igual a pesada, vida né? Os contos policiais e os romances também policiais. Caramba. Não, é por isso que eu não me atrevo nem a escrever literatura policial, porque eu acho que minha mente é muito fantasiosa para me escrever um crime. Mas é fácil, não é muito complicado. Não é muito complicado, não, né? Para quem já trabalha é tranquilo. Tudo é fácil. O próximo livro também que tem um conto seu. Tem, que é o Detetives S.A. E ele foi organizado pelo Maurício A.R.B. Campos. E o seu conto é A Mesa de Som. A mesa de som é baseado em fato fictício, mas se transforma
inicial do Nestor e no Branco, que vão que ser é os protagonistas do romance que foi lançado há pouco tempo. Então são detetives particulares que atuam no Rio de Janeiro e eles foram contratados para localizar um equipamento que só tinha 2 ou 3 no Brasil, naquela época, e foi furtado do estúdio de gravação e eles conseguiram, através de várias artimanhas, né, para poder pesquisar, expertise, conseguiram localizar, recuperar o aparelho. Porque eu li o seu romance, que é O Menino de Deus, a história de um sequestro, e os detetives principais são o Nestor e o Branco. Nestor e Branco. Então isso aqui é a primeira história que você escreve com eles dois. Exatamente. E eles não são da nossa atualidade, eles se passam na década de 80. De 80. De 80. Olha que legal. Então aqui eu vou querer ler depois, porque como eu conheço já o Nestor e o Branco, eu vou querer saber como foi a primeira história deles, para ver se eles mudaram muito, se eles têm assim mais... se eles estão melhores detetives aqui ou aqui, como é que é essa questão do personagem. Basicamente estão iguais, né? Algumas melhoraram um pouquinho no livro. No livro. É porque é romance, né? Romance sempre a gente consegue... Porque o conto você tem uma limitação de espaço, você tem que ser mais sucinto. Não pode detalhar muitas coisas do personagem, das situações, então você tem que resumir muito. Já no romance você consegue desenvolver mais os personagens, a paisagem, os locais, algumas situações específicas, você consegue melhorar essa coisa. Ah, não, que legal. Aqui é o seu romance, que é o primeiro romance. Primeiro romance. Que é Menino de Deus, a história de um sequestro. Esse daqui eu li, pessoal, e tem uma crítica dele lá no blog, se vocês quiserem ler também. E que eu achei muito legal desse seu livro, vou deixar até aqui ele em pé para o pessoal poder ver bem a capa dele, é que a estrutura narrativa dele é similar à de um relatório policial. Sim, a intenção foi exatamente essa. Você pode ter percebido que tem poucos diálogos, tem pouquíssimos diálogos, né? Tem 2 ou 3 diálogos só. O resto tudo é um relato, como eu estivesse vendo a situação e contando para o leitor o que estava acontecendo. Né? E ficou muito bom. Eu acho que ficou legal, né? O primeiro romance tem não só a sua crítica foi muito boa, mas tem outras críticas também que eu recebi do livro, são muito interessantes, muito bacanas. Até me surpreendi para o primeiro livro ter a quantidade bem legal, uma aceitação boa por parte da crítica, dos blogs literários, até especialistas no assunto, falam muito bom. Então fiquei bastante contente com o resultado. E aqui eu vou até falar para vocês terem uma ideia, que a história do livro é muito legal, que o Menino de Deus, ele é um menino que foi sequestrado com a mãe e eles fugiram com uma seita. Sim. E o pai, que é um milionário americano, vem para o Brasil porque eles fugiram para o Brasil e pede ajuda do Nestor e do Branco para poder achar os familiares perdidos. A mãe se converteu a essa seita religiosa, Meninos de Deus. Sim. E após perder a guarda da criança na justiça americana, não se conformou, fugiu, veio para o Brasil e não deu uma notícia para a família. E o marido, como tinha uma ótima condição financeira, tinha interesse em ter a guarda, porque ganhou a guarda do filho na justiça, contratou o Nestor e o Branco e depois de muitas informações desencontradas, escondia algumas informações, os detetives conseguiram solucionar o caso. E evitaram coisa muito mais grave que poderia acontecer. Sim. E aqui eu quero deixar também para você ficar mais ainda curioso para poder pegar para ler, é justamente essa técnica que ele usou para poder fazer a construção narrativa. Porque como ela é muito similar com um relatório policial, uma coisa assim muito... aconteceu isso e vai acontecendo e você não tem muito aquele espaço da construção normal, coloquial, que é de você conseguir ver bem como é o pensamento dos personagens. Aqui é muito dinâmico, é muita ação. Dinâmico, você vê que os personagens, eles não têm... Eu não descrevo assim, a personalidade de cada um. Não. Eu conto o que eles vão fazendo. Resolveram fazer tal coisa, vão fazendo. Sim. Vão fazendo e o enredo vai desenrolando até chegar no final, que foi bem interessante. Agora aquela perguntinha básica, né? Que a gente já viu que teve algumas outras histórias suas que foram baseadas em fatos reais. E essa seita, ela realmente teve uma seita similar que você conheceu? Foi algum caso ou foi totalmente ficcional? Ela existe, né?
Ah, ele existe? Existe. Caramba! Hoje existe um outro nome, é Família Internacional. Ela surgiu nos anos 60, 70, né? Oriunda dos movimentos hippies, similar ao Hare Krishna. Só que o Hare Krishna tem uma linha, eles têm outro que são divergentes. Um é contra a... completamente diferente. E eles não se dão. É muito interessante quando você vê que as pessoas pegam determinadas coisas, né, e conseguem daquilo transformar numa história. Não, parabéns. Obrigado. Surpreendente saber que a seita realmente existe. Não, ela existe. Agora, me falando aqui, eu quero saber de você, Lindoberto, que a gente já conheceu sua obra. Eu quero saber de você, Lindoberto, como escritor. Como é ser escritor de literatura policial? Na verdade, eu não tinha a intenção de ser um escritor de literatura policial. Eu escrevi algumas coisas, alguns artigos, alguns comentários, algumas crônicas. E incentivado por alguns amigos que são escritores, inclusive Daniel Barros, falou, vai ter um concurso, você já escreveu algumas coisas, escreve algum conto sobre um caso nosso aí, desse aí que você vai vivendo, pega um fato real. Vai vivenciando, conta e faz Fiz, sem pretensão nenhuma, né? Fiz, mandei e fui selecionado, né? E aí foi só crescendo. Foi só crescendo, né? Fui escrevendo outros. Fiz outros ensaios, tem outros escritos que mandei para outras coletâneas, não fui selecionado. Então, você vai mandando, vida, né? Você vai escrevendo, vai mandando e tive a sorte de ter 3 contos selecionados. Mas é interessante essa veia de escritor, né? Tudo que você vive no seu dia a dia, você isso aqui eu posso utilizar amanhã ou depois. O tique de uma pessoa, uma situação, um provérbio que a pessoa sempre usa, né? Não, tem um muito bom desse livro, que é o... Jair, o verbo já era. Vocês têm que ler para entender esse Jair do verbo já era. Esse é um amigo que nós trabalhamos juntos numa empresa e ele, sempre que a coisa dava errada, ele vinha, quando dava certo ele falava esse mesmo jargão. Dando certo, dava errado, ele falava sempre o mesmo jargão. Era sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo jargão. Muito bom. Não, legal ver que... E você tem, assim, você já tentou ou tem vontade de escrever outra coisa fora da literatura policial? Ou você quer mesmo manter essa linha? Por enquanto, eu quero me manter nessa linha do romance policial. Inclusive, já estou trabalhando num projeto, que talvez daqui uns 2, 3 anos saia, mas já estou começando a elaborar, a pensar, né, algumas coisas, coletando algumas informações. Tá vendo, leitores? Daqui 2, 3 anos vocês vão poder falar que vocês já estavam sabendo do lançamento do Lindoberto Ribeiro. Olha só que legal. E me diz aí, Lindoberto, o que você acha da literatura policial hoje contemporânea? Tipo assim, quem você lê, como você acha que está sendo o desenvolvimento dessa literatura hoje aqui no Brasil? Está bastante farta e bem agradável. Ah, isso é bom de ouvir, porque é bom a gente saber que a coisa está somente em Brasília, crescendo, né? Tem muita gente boa. Rio de Janeiro, São Paulo, tem alguns colegas muito interessantes, com obras bastante interessantes, né? Acabei de ler recentemente um livro do Gilson Vilaça, aqui em Brasília. Do Daniel Barros, o Enterro Sem Defunto, é também um livro super interessante, bastante envolvente, bastante detalhado, né? E tem outros autores, mas esse aí eu li recentemente. Ah, não, mas é bom saber que um escritor de literatura policial virar e falar que a literatura contemporânea está farta. Isso é... farta e muito boa. E muito boa. Isso é bom de ouvir porque a gente vê que, ao contrário do que muitos pensam, a literatura brasileira não está morrendo, assim, ela está cada vez crescendo mais. Está crescendo. Muito pelo contrário. Muito embora os escritores independentes não tenham espaço para, nas grandes redes, né, de livrarias, para jogar suas obras e o público ter ler, acesso. Ter acesso. Isso é um probleminha cultural. Então, assim, aqui nós do Ponto para Ler, junto também com o pessoal da Animas, nós estamos fazendo essas entrevistas para poder você ter acesso a justamente isso que ele falou. Aqui você vai ter acesso a um escritor que não está na grande rede de livrarias, mas está aqui no Ponto para Ler. Então aqui é um novo ponto para você poder estar conhecendo pessoas que escrevem boa literatura. E hoje é que eu estou tendo o prazer de ter essa conversa com o Lindoberto Ribeiro. Por mais que seja uma conversa rápida, assim, a gente acabe falando muitas coisas, mas eu acho legal, porque nossos leitores vão poder te conhecer melhor, porque eu acho muito importante também o leitor saber quem é a pessoa por trás do livro, que é o escritor. Você queria deixar algum recadinho aqui para os nossos leitores? Gostaria de agradecer primeiramente a você, né, a equipe da Animas,
pela oportunidade e convidar os leitores a adquirir nosso livro, nossos contos na Amazon.com. Só acessar lá. Muito obrigado. Gente, é isso. Esse é mais um ponto de encontro. Hoje a gente teve aqui o Linoberto Ribeiro, policial aposentado. Hoje minha língua tá horrível. Escritor de literatura policial, policial aposentado. E queria muito agradecer vocês. Hoje a gente está aqui no parque, super feliz. O Cristiano está ali tomando sol na nuca, mas faz parte do trabalho. E tenham todos um ótimo ponto para ler.